que Deus tem um cuidado muito grande sobre a gente tem que cada vez mais confiar em Deus, sabe? Mesmo que a nossa vida não tá como a gente quer, estamos num tempo agora difícil, sobre a parte mesmo financeira, então vai mexer muito com nosso emocional, com alimentação mesmo, por conta, meu esposo mesmo não ganhou uma promoção que a gente estava esperando, então já que não ganhamos, então a gente consegue ver também o reflexo sobre a comida. E aí também a comida aumentou, a carne aumentou, então a gente viu a carne na geladeira mesmo, já não tendo tanto quanto antes. Meu esposo esses dias estava até assustado. Mas, gente, a nossa confiança tem que continuar em Deus. A gente não pode perder a fé, sabe? E que a gente possa cada vez mais nisso. Confiar em Deus. E comigo é diferente, assim, a luta do meu esposo, as emoções dele é diferente da minha. Então, como eu falei aqui, né, a minha luta sobre a parte de beleza, sobre essas emoções também, esse de eu choro muito fácil, então eu tô tendo dificuldades. Graças a Deus eu sou bem paciente, mas eu também eu vejo isso, eu quero avançar na minha vida, tem muita coisa que eu tenho que fazer aqui nos Estados Unidos, que eu tenho que alcançar, e por conta deste tempo, né, tem requerido muito de mim e do meu esposo paciência, mas que a gente continue firmes e fortes em Deus, sabe? Graças a Deus, Deus tem nos livrado de tanto de estarmos aqui, de a gente continuar bem casados, da gente continuar bem um com o outro. Várias lutas veio assim por conta deste tempo, mas que tudo o que está acontecendo na nossa vida venha como amadurecimento espiritual, mais importante do que a gente se amadurecer como pessoa, ou do mundo ver a gente com bons olhos, sabe? Que a gente possa querer mais o amadurecimento espiritual, que isso é para a vida, não é só para essa vida, mas é para a vida eterna, sabe? Que a gente queira isso, o amadurecimento espiritual. E Deus tem me levado a isso, a me amadurecer espiritualmente. E graças a Deus, conforme a gente vai amadurecendo, e com as provas também que vêm vindo sobre a minha vida, tanto da parte financeira, sobre alimentação, sobre emoção, sobre casamento, tudo isso tem vindo para mim. O que é mais importante é o amadurecimento espiritual, porque isso amadurece o meu espírito, porque isso me ajuda com o meu relacionamento com Deus, isso me ajuda a ser quem Deus quer que eu seja, e que a gente possa querer cada vez mais isso. Claro que, gente, eu sou como vocês, eu sou um ser humano, então eu tenho, assim, dificuldades, estou tendo já dificuldades aqui, né, na parte do inglês, tenho dificuldades eu como com vocês, tudo normal, e diante de tudo isso, sabe, Deus tem me ajudado nas minhas limitações. Deus tem me ajudado a ser paciente, Deus tem me ajudado a também saber o tempo certo de todas as coisas, sabe? Por conta de que a gente não pode se desesperar, a gente tem que começar a levar toda a nossa situação para Deus. A gente tem cada vez mais querer o agir de Deus em nossas vidas, porque Ele quer operar em nossas vidas, Ele quer nos ajudar em tudo, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe do que a gente precisa. Então, quando a gente busca Ele, quando a gente ora, pedindo, peça, sabe? Nossa, veio aqui na minha mente algo que Deus usou meu esposo. Meu esposo estava dormindo
Meu esposo estava dormindo, gente. Começou a falar inglês do nada. Eu pensei que ele tinha até acordado. Mas não era, era Deus usando ele. E eu ouvi da boca do meu esposo o que Deus queria falar comigo. Tava em tudo em inglês. Mas eu entendi uma palavra, que era prove. Falou em inglês. E eu procurei o significado. Sabe, eu demorei. Esperei o outro dia porque tava de noite, né? E não tinha caderno perto nem nada. Mas a única coisa que eu lembrei do que ele falou, o significado era prove, sabe? E aí veio no meu espírito o entendimento sobre isso. Que quantas das vezes, quantos cristãos têm lutado sobre isso, de eu tenho que trabalhar para conseguir dinheiro, eu tenho que lutar, e isso sacrifica, e sabe, mas esquece de Deus, sabe? Trabalho que não agrada o coração de Deus, trabalho que não exalta Deus, trabalho que às vezes faz de forma egoísta, que esquece do outro, que não dizima, que acaba trabalhando para si mesmo. Será que essa pessoa, mesmo sendo cristão, está trabalhando de forma correta? Então Deus quer sim que a gente precise dele, sabe? É diferente, a gente não pode igualar a Deus com os nossos pais ou comigo é meu esposo, ou se você é com sua esposa, é diferente. E o que Deus quer é isso, que a gente prove, que a gente faça Deus a prova, sabe? Que a gente mostre a nossa situação e Ele vai agir diante da nossa situação, porque Ele é um bom Pai, porque Jesus é o nosso esposo, porque o Espírito Santo é nosso amigo. É isso que eu escrevi no meu Instagram, sabe? Porque eu creio sobre que não vai ser só palavras, isso é só uma profecia para minha vida e também para a sua, para todos os cristãos, que isso é para a igreja. Deus é o nosso Pai, Jesus é nosso noivo, o Espírito Santo é nosso amigo. E Ele quer fazer isso não somente em palavras, mas em espírito e em verdade. Mas em espírito e em verdade. Isso é uma profecia que eu tô querendo levar minha mente e o meu coração a acreditar com todo o meu coração, com todos os meus pensamentos e com toda a minha mente sobre esta profecia para minha vida que veio em meu espírito e eu segurei, sabe? E por isso que eu coloquei no Instagram, porque na hora certa, no momento certo, isso vai se tornar verdade. Aos poucos, Deus tem aparecido na minha vida e é assim que Ele quer aparecer também para a igreja. Não é somente mérito meu. Quem sou eu? Quem sou eu, sabe? Junto de Deus. Mas Deus tem um amor por mim que é incrível, que se não fosse Deus, o que seria de mim, sabe? E é incrível porque Deus teve muita misericórdia e muita graça comigo, a ponto de colocar na minha vida bons pais, um bom esposo e também sobre essas experiências que, gente, eu faço tão pouco comparado ao que eu recebo de Deus. Eu faço tão pouco e eu acabo aqui fazendo um canal, a minha alegria de fazer os vídeos é porque eu tento sempre olhar para Ele, eu tento sempre fazer isso e olhar para Deus como se fosse o meu chefe e olhar para Jesus
como se fosse o meu chefe, sabe? Que eu estou trabalhando para ele, não é pro YouTube, não é pro meu esposo Felipe, que as fotos, né, não é pra mais meu esposo eterno, que é Jesus, sabe? Pro Espírito Santo. E eu tento sempre não olhar a parte financeira, porque senão me frustro muito. E ainda mais o canal que eu abri aqui falando sobre ministérios, né? Falando sobre coisas de Deus, a gente não pode se limitar no dinheiro. É claro que eu quero sim ter o recurso financeiro, mas eu não quero colocar isso como prioridade, porque senão não faço vídeo, senão eu só vou fazer vídeo se eu ganhar dinheiro, sabe? Ou então eu só vou estar aqui no YouTube se vir dinheiro pra mim. Se não vir, tal tempo eu acabo. Só que é incrível porque esse canal, ele tá aos poucos criando uma forma que nem eu sei como é que vai ser, sabe? Eu só tô assim querendo confiar cada vez mais em Deus sobre como é que vai ser. E uma palavra incrível sobre a questão financeira, né, que veio da Bíblia mesmo, falando sobre quem é fiel no pouco será fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco, quem não é fiel, né, no pouco, não é fiel no muito. Então, diante dessas dificuldades, né, que a gente tem financeiramente, então Deus está trabalhando sobre isso. Deus está também olhando a gente, se a gente está dizimando, se a gente está servindo a Deus com o nosso pouco, se a gente está ajudando nosso irmão mesmo com o nosso pouco. Porque eu via isso de minha mãe falando, o pouco com Deus é muito. Então, o nosso objetivo não é sermos ricos. Nosso objetivo maior é a gente servir a Deus, mesmo no pouco ou no muito. E é interessante porque se a gente olha também para a vida de Davi, a gente pode ver assim, Davi, quando chegou a ser rei, quantas lutas antes dele chegar a ser rei? Era luta, luta, e quando ficou rico também era mais luta. Então, ele teve que ser muito maduro espiritualmente para não deixar Deus, para não deixar as coisas de Deus, para sempre ter Deus no coração dele. Então, em vez das lutas diminuir, você acha que vão diminuir quando vir o dinheiro? Não, não. Vai vir lutas e diante disso a gente tem que ter uma sabedoria do céu, a gente tem que estar preparado para isso espiritualmente, para nada nos contaminar. E a própria palavra fala sobre a questão do dinheiro, que não tem como a gente servir a Deus e ao dinheiro. Então a gente tem que sempre em nosso coração, seja rico ou seja pobre, ou ao contrário, o pobre e se torne rico, que a gente sempre queira servir a Deus, que Deus seja a prioridade no nosso coração, que Deus seja o primeiro em nosso coração. E é incrível porque existem mistérios de a porta ser aberta financeiramente. Existe isso, existem chaves que Deus quer dar para os seus filhos, mas tem muitos filhos imaturos espiritualmente. Então, Deus olha para estes filhos e vê, meu Deus, Deus olha pensando sobre o relacionamento dele com os filhos. E ele vê sobre que se ele dá essa chave financeiramente, se ele dá a chave da pessoa se tornar rico, e são filhos e são cristãos, mas aí Deus dá essa chave e ele perde o relacionamento com Deus. Ele deixa a ganância, o dinheiro
ser maior no coração dele do que Deus, o que você acha que Deus se preocupa mais? Em tornar os filhos ricos ou tornar filhos que servem a Ele? E muitos por não ter maturidade espiritual, Deus fecha a porta, porque Ele se preocupa com a gente espiritualmente, Ele se preocupa com a gente de uma maneira que nem a gente entende, que é difícil até explicar em palavras, porque Ele nos ama, porque ninguém nos ama como Ele. Então, que a gente queira cada vez mais ter a maturidade espiritual, porque quantas pessoas deixaram a Deus por conta de que Deus abençoou, Deus abriu a porta sobre a questão financeira, mas a pessoa esqueceu de Deus. Então, que nossa prioridade seja sempre Deus, sabe? Que nossa prioridade seja sempre Deus. Existem muitos ataques, falei aqui da parte financeira, mas tá tendo muitos ataques no Brasil, e pelo que eu tenho ouvido, né, sobre evangélicos deixando de ser evangélicos. Evangélicos que eram cristãos, deixando a Cristo, deixando Cristo. Era para ser o contrário, era para pessoas serem alcançadas, era para fazer a diferença, era para ser luz, mas Deus quer que a gente amadureça espiritualmente para a gente poder ajudar até os nossos irmãos que estão deixando a Cristo. Isso é algo que eu nunca pensei que iria ver em toda a minha vida, porque quando eu aceitei a Jesus e quando eu vi as pregações dos pastores e ia para a igreja, meu coração tinha sempre a vontade de: eu quero casar com um cristão, eu quero casar com um evangélico, porque se eu caso com um católico vai ter muita briga, muita confusão, eu não consigo. Porque até quando eu fui morar na casa dos meus pais e era evangélica, então eu, na época que eu aceitei Jesus, eu tinha imagem no meu quarto. Então, para tirar isso e, não ter confusão nem nada, eu falei para minha mãe. E cheguei a contar para ela que iria tirar as imagens, que eu não quero isso no meu quarto. Conversei. E aí, quando eu conversei isso, eu pude ver assim, meu quarto ficou livre sobre as imagens, graças a Deus eu estava em paz comigo mesma, eu estava em paz no meu espírito, mas eu tinha outra luta, porque quando eu ia para a sala tinha imagem, porque quando eu entrava no quarto dos meus pais tinha imagem, o quarto do meu irmão também tinha imagem, então até no banheiro de minha mãe tinha imagem. E, eu tive que conviver com isso porque a palavra é respeito, eu não poderia mexer na casa dos meus pais, não é minha casa. Mas, graças a Deus, eu pude mexer no meu quarto, foi tranquilo para os meus pais, eles, creio eu, entenderam eles me respeitaram e eu pude também respeitar o lado deles, sabe? E é incrível por conta de que, eu falando aqui do amor de Deus, a gente tem que entender isso pra gente também não ferir o outro. Deus não quer que a gente chegue a ferir o outro. E uma vez eu conversando com minha mãe, eu lembro de minha mãe falar assim: eu também sou cristã, sabe? E eu aceito essa palavra, amém, glória a Deus. Minha mãe, minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o incrível disso tudo é por conta de que Deus quer falar com a gente, Deus quer usar a gente para as pessoas verem o amor de Deus. Então, eu tenho paz sobre isso por conta de que eu não fiz confusão sobre minha mãe tirar as imagens na casa toda ou com meu pai sobre isso. Eu tive que trabalhar comigo sobre isso.
Mas graças a Deus eu conseguia ouvir a música que eu queria no meu quarto, o que eu queria fazer, eu fazia, eu tinha liberdade no meu quarto e também eu tinha liberdade no banheiro que eu usava e num banheiro que era perto da cozinha. Então eu orava neste banheiro, eu adorava Deus neste banheiro e colocava a música que eu queria, botava em um tom mais alto, fechava a porta do banheiro e adorava a Deus. E era incrível porque o Espírito Santo me visitava no banheiro, o Espírito Santo visitava no meu quarto. E eu pude até uma vez, enquanto eu estava orando e chorando de noite no meu quarto, meu pai foi e visitou, queria colocar eu pra dormir e tal, e eu disse, não, quero... Mentira, queria que eu deitasse, dormisse, eu não queria, eu queria continuar orando e chorando. E é incrível porque Deus abençoou o meu quarto. E eu pude ter experiências com meus pais no meu quarto. E claro que eu tenho defeitos, eu não sou perfeita, mas Deus é perfeito. E até nisso Ele nos dá sabedoria sobre como a gente amar o próximo, mesmo que o próximo não pense como a gente. O próximo não é como a gente. E eu vejo certos defeitos também para o meu próximo, que é evangélico, para a geração de jovens que estão casando, que são evangélicos, que são famosos e são referências também para o meio gospel, para o meio evangélico. E eu vejo certos erros e defeitos e coisas que eu não quero para minha vida, sabe? Mesmo sendo evangélicos. Então, é algo que Deus tem trabalhado para, mesmo assim, mesmo que a minha mente não é igual ou não bate as ideias com pessoas que são evangélicas, ainda assim eu ter amor por elas, sabe? Eu não sigo, deixei de seguir muita gente que é evangélico, mas não é referência para minha vida, assim, que as ideias não batem e tal, mesmo sendo evangélico. Mas graças a Deus, conforme eu vim para os Estados Unidos e muita coisa tá mudando, sabe, sobre a minha mente, sobre a minha vida e sobre quem eu sou, minha identidade, né? Então, tem vindo referências para minha vida e pessoas que eu quero para minha vida, que são referências que são americanos, sabe? Evangélicos, que são cristãos americanos. E eu vejo assim, nossa, eu quero isso também para minha vida. E o que eu mais quero é isso, eu não quero ser como todos os evangélicos. Eu quero cada vez mais me parecer com Cristo, o objetivo maior é Cristo. E eu quero mais do amor de Cristo em minha vida. Tem muita coisa que eu vejo assim que confunde muitas pessoas que são cristãos. E por conta da referência e por conta de ser tão jovens, acaba querendo o mesmo, só que a pessoa não está no caminho correto que Cristo quer para a igreja. Porém, que a gente não perca o foco, que nosso foco é Cristo, que Cristo seja o primordial em nossas vidas, que nada nos impeça de sentir o amor de Cristo, que a gente possa experimentar de forma profunda este amor e que nem pessoas e nem demônios venham nos impedir de provar do amor de Deus em nossas vidas.
e que a gente tenha muito cuidado sobre as referências que Deus quer colocar em nossa vida, que a gente escute mais a voz de Deus do que simplesmente ouvir é evangélico, é cristão, é católico, que a gente possa conhecer a pessoa como um todo e ver mesmo se ela vai ser uma boa referência para a nossa vida. Que Deus abra nossos olhos, que a gente queira sempre a referência de Cristo, que a gente coloque Cristo como nosso primeiro e maior exemplo, influenciador e referência maior para as nossas vidas, que seja Cristo, em nome de Jesus. Que você fique com Deus e até a próxima.